E em 3 estados diferentes, jogos decisivos da Copa do Brasil também foram ofuscados pela violência. Em um dos episódios, um torcedor invadiu o gramado e tentou agredir o goleiro do Corinthians. Na Vila Belmiro, o jogo entre Corinthians e Santos decidia qual time passaria às quartas de final. O Corinthians perdeu por 1-0, mas como ganhou a primeira partida por uma diferença de 4 gols, passou adiante. Depois do apito final, torcedores do Santos lançaram rojões e sinalizadores sobre o gramado. Um deles desceu da arquibancada e agrediu o goleiro Cássio. Ele foi contido por seguranças e policiais. Os jogadores do Corinthians tiveram que correr em direção ao vestiário para escapar de novas agressões. 5 torcedores foram identificados e detidos pela polícia, mas já foram liberados, inclusive o que atacou Cássio. Eles devem responder a processos na justiça e o Santos corre o risco de ser punido com a perda do mando de campo em até 10 partidas. Em nota, a direção do Santos lamentou os incidentes e prometeu punir os torcedores. Formado nas categorias de base do clube, Neymar condenou pelas redes sociais a atitude do torcedor que agrediu Cássio. Também pelas redes sociais, o goleiro afirmou que a violência nos gramados não pode se tornar normal. Mas não foi só o Clássico Paulista. Em outras 2 partidas na mesma noite, a alegria do futebol se misturou à violência dos torcedores. No Rio de Janeiro, o jogo foi entre Flamengo e Atlético Mineiro. O rubro-negro carioca se classificou, mas o resultado fora do campo não foi muito diferente da confusão em São Paulo. Foi o que sobrou depois da selvageria. Muita cadeira voando, né? Tinha mesa, tinha garrafa voando. Eles arrebentaram aqui, invadiram, pularam aqui, ó, cadeado. A banca de jornais virou proteção contra as bombas, usadas pela polícia para dispersar a multidão. Houve confusão entre torcedores do Flamengo e muitas bombas para conter as brigas. Uma praça de guerra. Ele só melhorou quando a polícia chegou e o gás lacrimogêneo comeu solto. O ônibus que levava os jogadores do Atlético Mineiro foi apedrejado. Os portões do estádio também não resistiram à barbárie. Dezenas de pessoas foram pisoteadas. Teve confusão também entre a polícia e torcedores do Galo antes da partida. O Maracanã foi erguido no coração de um bairro residencial, o que na época já gerou muita discussão. Mais de 70 anos depois, a interferência do estádio na rotina do bairro ainda é motivo de polêmica. Segundo os moradores, a cada jogo eles ficam reféns do que acontece antes e depois das partidas. A gente não tem o direito de ir e vir mais. Em dia de jogo, ou você sai daqui e volta depois do jogo, ou você se tranca dentro de casa. Antes mesmo da bola rolar pela rodada decisiva da Copa do Brasil, torcedores do Ceará e do Fortaleza se enfrentaram no entorno do Estádio Castelão. Há registro de tiros disparados. Um carro foi destruído. O Ceará venceu o jogo por 1-0, mas quem se classificou foi o Fortaleza, por ter vencido a partida de ida por uma diferença maior de gols. As cenas de violência serão analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que pode decidir sobre possíveis punições. Uma noite de 3 jogos decisivos, marcada pela violência. Essa tragédia no estádio de futebol, envolvendo jogador e torcedor, já está sendo anunciada. A cada dia ela se aproxima. É bem claro que há um grande relaxamento. As pessoas acham que não vai acontecer nada.